Oi, gente linda! Tudo bem? Hoje eu vim falar com você que tem dúvida na hora de fazer aquele contorno maneiríssimo no rosto. Eu vejo muita dúvida e muita gente errando aí. E às vezes as pessoas nem sabem que estão errando, só fazem porque acho que viu alguém fazendo e aí resolveu copiar, mas cada rosto é um rosto, nenhum é igual, então existe um contorno específico para cada tipo de rosto e hoje eu vou te explicar, porque se você entender o que é o contorno, você vai fazer o ideal pra você. E assim, eu não tô falando pra você querer encaixar o seu rosto em algum padrão. Você pode fazer o contorno pra modificar o teu tipo de rosto pro rosto que você mais gosta, pro jeito que você quiser. Então, por favor, não leve como regra o contorno que eu vou fazer hoje. Entenda o conceito do contorno e aí faz a adaptação que você quiser pro seu tipo de rosto, pro seu gosto, pro que você quiser. E às vezes, se você quiser fazer um contorno diferente de vez em quando só pra dar uma mudadinha, pode também. Hoje eu vou fazer o contorno cremoso, tá? E como a gente precisa de um pouquinho mais de camada de produto, eu vou aplicar o hidratante. Esse aqui é o da Nivea, que eu tô usando. Eu já tinha aplicado um pouquinho de um hidratante antes, mas já faz muito tempo. E eu vou fazer camadas e camadas de make. Então, eu preciso de uma hidratação um pouquinho maior. Deixa eu desabafar. É a terceira vez que eu tô tentando gravar essa aula e eu espero que dessa vez dê certo. Eu até ia deixar gravada a parte do contorno que eu tinha feito e aí depois ia fazer a parte da iluminação, mas eu prefiro fazer tudo junto porque aí eu lembro de tudo pra dar uma continuidade certinha do que a gente tava falando. Primeiro, eu vou aplicar a base, né? No rosto todo. Pronto, eu apliquei minha base, aproveitei e apliquei um pouquinho de corretivo também, um corretivo mais próximo do tom da minha pele. E se você tem olheiras bem evidentes, se você não consegue camuflar a sua olheira com a base, você vai precisar aplicar uma camadinha de produto aí. Ou você pode usar corretivo colorido antes e tal, mas o importante é que você esteja com a sua olheira neutralizada. Tua olheira e qualquer outra mancha que você tenha no rosto, porque na hora de você fazer a iluminação, se não tiver corrigido, vai oxidar o corretivo. E aí você vai colocar uma coisa mais clara que vai parecer que você tem um cinza bem ali. Não é legal. Então, aplicou a base, deixa tudo uniforme, deixa tudo de uma cor só, que aí a gente vai começar os contornos agora. Vou pegar aqui, ó, uma base cremosa pra gente fazer, mas você pode fazer com corretivo líquido, com base líquida, com o que você quiser. O importante é que você vá com o que você mais tem destreza, com o que você mais se sentir segura. Entender o contorno é muito importante. Eu vejo maquiador fazendo errado, gente que às vezes é tão mais bonita assim o contorno, às vezes passa o contorno e fala... Ficou ridículo porque você não fez certo. Ah, mas eu evidenciei o que a blogueira falou. Onde afundou, eu coloquei. Às vezes o seu rosto não é para aquele tipo. E para o seu rosto ficar um pouquinho mais harmônico, você precisa, às vezes, dar uma modificadinha no formato natural dele. E não evidenciar. Eu quero que você entenda que o contorno é a nossa sombra. Se você tiver que desenhar a mão, por exemplo, pertinho aqui, pra você ficar um pouco mais realista, você vai ter que botar um pouquinho mais escuro. E é exatamente isso. O contorno, a parte mais escura, eu digo, é a sombra que a gente tem ou que a gente inventa pra colocar no rosto. Se você fizer a sombra no lugar errado, vai dar sombra no efeito errado. E não tem nada de errado você fazer um contorno diferente do contorno ideal pro seu rosto, porque o ideal é o que você gosta, é o que você quer, é o que você se sente mais confortável. Só que você tem que saber que tipo de efeito é aquele. Ah, Areta, mas eu não quero afinar minha bochecha, eu quero que ela fique mais assim assado. Problema nenhum. Você só precisa entender qual é o contorno que você vai fazer. Às vezes a pessoa tem um rosto fino e faz contorno porque aprendeu que tem que fazer contorno. Tudo bem que o rosto fino também funciona com contorno, mas é um contorno diferente de um rosto mais cheinho. Então, olha só. Na hora de fazer um contorno no meu rosto, por exemplo, é totalmente diferente na hora de fazer um rosto muito fino, muito alongado. Eu digo que uma coisa é a outra sem a característica que a difere. Ai, meu Deus, não entendi nada. Vamos lá. Um rosto redondo é um rosto fino, só que com excesso de lateral. Foi? Um rosto fino é um rosto redondo, só que sem a lateralzinha. Se você entender assim, eu acho que vai ficar muito fácil pra você pegar qualquer coisa na hora de fazer e aí você vai entender o que você tem que modificar.
eu quero afinar o meu rosto. Então você tem que colocar no teu rosto o que um rosto fino tem. O que teu rosto não tem que você tem que colocar? Ou o que teu rosto tem que você quer tirar? Tem que ver pra você entender. Entende? Se você souber o que você quer e entender a técnica, fechou. Como no meu rosto, eu vou fazer as técnicas que vão afinar o meu rosto. Então eu preciso colocar sombra nas laterais e evidenciar a parte de cima e a de baixo. Se o seu rosto é fino, você precisa esconder a parte de cima e a de baixo e dar mais amplitude na lateral. Sabe aquela coisa que todo mundo fala? O que é escuro vai pra trás, o que é claro vai pra frente. É exatamente isso. Um rosto fininho, ele precisa de dar mais proeminência, de dar mais volume nas laterais, para que ele evidencie essa área e as outras, né, de cima, a parte de cima e a parte de baixo fique um pouquinho mais na sombra, para que ele aparente um pouco mais largo. Um rosto mais redondo precisa dar evidência para a parte de cima e para a parte de baixo, para que proporcionalmente ele aparente mais fino. Foi? Tomara que tenha ido. Se não foi, deixa a tua dúvida aqui que eu te respondo de uma forma diferente para que você tenha mais chance de entender. Se você quiser, tira uma foto do teu rosto assim, bem de frente, e me manda que eu vou rabiscar teu rosto para te falar o que eu faria se eu estivesse fazendo o seu contorno. Peguei aqui o meu pincel, que eu já falei demais, mas é que eu queria muito que você entendesse isso. E aí, eu vou fazer a sombra que eu preciso fazer no meu rosto. Para você afinar o seu rosto, você tem que fazer traços que sejam na diagonal, porque aí você vai dizer que a sombra vai estar na diagonal. Se você quiser aumentar, a sua sombra vai estar reta, você vai meio que estar limitando e achatando esse rosto. Eu vou começar com uma mão muito levinha e um pincel. Esse aqui é o F04 da Ruby Rose e eu já mostrei a base, né? Que é a creme efeito pó da Mary Kay. Ela já saiu de linha, mas você pode usar a base que você quiser. Então eu venho com a mão muito levinha e começo a fazer a sombra do meu rosto. Lembra que o rosto, para ficar aparentando mais fino, ele tem que fazer uma linha na diagonal. Se o seu rosto é fino e você quer achatar um pouco mais, você vai ter que fazer a tua linha reta, para você conseguir dar volume aqui, ó, nas laterais. Eu não quero, eu quero apagar as minhas laterais e dar um pouco mais de comprimento pro meu rosto. Detalhe, quando você estiver fazendo o seu contorno, nada de fazer aquelas marcações, pinguinho e tal, porque senão a chance de você fazer errado porque marcou demais é grande, tá? Então depois de esfumar com o pincel, eu já aplico esfumando, eu venho com um pouquinho de... Não pega base, pega nada não. Eu venho com um pouquinho da esponja e ó, já vou aplicando pra essa área ficar mais esfumadinha. Tá vendo? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fazendo as batidinhas, dá só na extremidade, porque senão você vai acabar tirando um pouquinho dessa tua base mais escura que você colocou. Só coloca na bordinha. Eu não sei se pra você tá parecendo manchado, mas eu tô olhando ali no visor, tá parecendo que tá um pouquinho manchado, mas pessoalmente não tá, eu juro. E mesmo que esteja, mesmo que você fale assim, tá sim, o que você precisa entender aqui é o conceito do que você vai fazer. Aí quando você for fazer em você não faz manchado. Mas, juro, pessoalmente não tá manchado. Pronto, eu criei duas sombras diferentes. Ó, um lado do rosto não é igual ao outro, tá? E eu não tô me ligando em corrigir isso aqui agora nesse vídeo. Eu quero que você entenda o contorno, então não liga pra isso. Se o seu lado também não for igual, você quiser dar uma alternadinha, eu posso gravar um outro vídeo, porque senão além desse vídeo ficar muito longo, vai ficar muito complexo, muito extenso, tá? Aí eu prefiro fazer o básico mesmo, pra que você entenda o conceito do contorno. Então, olha, agora eu venho só na bordinha, dando uma leveza a mais. Mas lembra que a gente vai selar isso aqui tudo? E aí vai tirar um pouquinho dessa marcação toda. Eu prefiro que você entenda do que ficar bonita aqui neste vídeo. Peguei mais um pouquinho da minha base e como eu quero dar um pouquinho mais de comprimento pro meu rosto, eu não vou fazer o meu contorno no topo da minha testa. Eu vou fazer só um pouquinho e na lateral, porque um rosto mais fino precisa ter a lateral um pouco mais estreita, para que ele aparente mais fino. E o rosto, se seu rosto for mais fino,
e você quiser fazer com que ele aparente um pouquinho mais achatado ou mais volumoso, você vai fazer totalmente o contrário do que eu tô fazendo. Vai fazer na testa. Lembra que as suas linhas, para que você dê volume no seu rosto, tem que ser mais retas. E se você quiser diminuir o volume do seu rosto, tem que ser mais na diagonal. Agora eu vou diminuir essa parte aqui, ó, da mandíbula, né, do maxilar, eu nunca sei qual é o nome. Eu não posso nunca tirar o comprimento do meu rosto se o meu objetivo é fazer com que ele fique mais longo. Então, no lugar de colocar bem em cima do ossinho, você vai colocar logo embaixo. Você vai sentir onde tem o ossinho. Se seu rosto tivesse mais fino, onde estaria mais marcado? E aí é aí que você vai colocar. Tá vendo? Eu vou colocar aqui bem embaixo. Sentiu o ossinho, coloca embaixo. Você pode até fazer assim. Dar uma levantadinha no rosto e colocar em cima do ossinho, que aí quando você voltar, vai ficar certinho. Ó, tá vendo? Eu vou colocar marcando como se o meu rosto tivesse com essa parte marcadinha. Mais uma vez, tá? Eu não tô incentivando ninguém a ficar em padrão nenhum, eu não tô dizendo que é o certo. Eu tô te explicando o que você vai fazer caso o seu objetivo seja esse. Caso você queira marcar mais a sua linha aqui do rosto, o formato do teu rosto, é assim que você vai fazer. Mas isso não significa que você tem que fazer isso, tá? Agora peguei aqui o outro, peguei mais um pouquinho e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lembra da tua mão? Tá sempre levinha. Eu gosto muito de levantar o meu rosto e fazer exatamente onde estaria se eu tivesse com o rosto levantado. Tá vendo? Eu tô fazendo marcadinho pra que você consiga ver exatamente onde tá, mas você não precisa fazer com essa intensidade toda não, tá? O ideal é que o contorno não seja perceptível. Agora, se você tem um rosto fino, você iria apagar a parte de baixo do seu rosto. Você ia fazer aquela linha reta, lembra? Tira um pouquinho do queixo, você ia aplicar um pouquinho mais aqui. Mas como o meu não é, e a minha intenção é fazer com que ele aparente um pouquinho menor, é aí que eu faço. Agora, pra quem tem rosto fino, pula essa parte, não faz. Como o meu rosto já é um pouco mais largo, eu vou apagar, colocar na sombra, fazer o contorno, na lateralzinha aqui, ó, para que ela aparente um pouquinho mais definida e um pouco menor. Normalmente eu não faço isso, eu gosto do formato do meu rosto, tá? Mas eu tô te explicando, porque se você olhar as minhas outras maquiagens e falar, eita, mas você não fez isso das outras, é porque eu prefiro não fazer, eu gosto do jeito que é. Eu não faço pra mudar não, eu gosto. Mas eu tô te explicando aqui, caso você goste, você pode fazer. Não deve, você pode. Foi? Desculpa repetir isso toda hora. É porque é tanta coisa que a gente vê na internet, eu fico até com medo, né, de ser atacada por um negócio nada a ver. E ser julgada de maneira errada. Então, ó, peguei aqui o meu pincel e vou fazer exatamente um contorno aqui. Se você quiser, você pode até fazer assim, ó. Dar uma marcadinha no queixo pra que ele aparente um pouco mais definido. Mas é só se você quiser. Não é obrigado, tá? Eu tô com tanto medo de falar alguma besteira que eu fico me explicando toda hora. Desculpa. Eu vou tentar parar, tá? Foi. Repara aqui o que eu fiz no meu rosto. Eu coloquei em sombra, ou na sombra, tudo o que eu tinha de diferente de um rosto mais longo, mais fino. Eu coloquei em sombra isso, aqui ó, a bochecha também, e aí a parte, nem tá iluminada, mas a parte do centro do meu rosto acabou ficando um pouquinho mais em evidência, o que vai aparentar pra fora. E ela tá na cor da base, eu não coloquei nada pra iluminar. Depois que você marcar todos os pontos do seu rosto que você quiser, você vem com uma esponjinha, né? Se você quiser, pode ter duas, que aí te facilita. Mas eu prefiro virar os lados da mesma esponja, que aí na hora de lavar, é uma só. E aí eu vou dando batidinhas, não arrasta, senão você vai tirar do formato que você fez. Eu só vou dando batidinhas por todo o rosto, pra que isso fique esfumado. Mas depois eu vou selar e tal, e aí não vai ter tanta evidência assim. Agora eu vou pegar aqui um corretivo bem clarinho e vou fazer as linhas. Eu vou te dar um truque nessa hora pra que você entenda e aí você não vai ficar mais na dúvida. Você vai fazer tipo um triângulo aqui. Só que o triângulo é mais pra que você encaixe esse formato e não erre. É uma colinha, né, pra você fazer. Se eu quero aumentar o meu rosto, deixar ele mais larguinho, as minhas linhas precisam ser na horizontal. E se eu quero afinar, tem que ser mais na vertical possível.
Então aqui, ó, quando eu quero afinar o meu rosto, eu vou fazer um formato de triângulo mais compridinho pra baixo. Eu vou iluminar toda essa área, não é assim que todo mundo faz? Você vai pegar e vai iluminar aqui essa área. Mas se você quer dar mais volume, quer dar mais largura pro seu rosto, o teu triângulo vai ser mais deitado do que o meu. A minha iluminação precisa vir até aqui, para que o meu triângulo, né, para que eu consiga ligar esses pontos e fazer com que o meu triângulo fique mais compridinho. Mas se você quiser alargar o seu rosto, é só você trocar os pontos do triângulo. Por exemplo, aqui onde eu tenho proeminência, eu tirei isso com a sombra. Você não vai tirar, sua linha vai ser mais reta, então essa parte vai ficar mais clara quando você fizer o seu contorno. Você vai pegar daqui pra cá, de claro. Você vai deixar o seu contorno mais deitadinho e a sua iluminação, consequentemente, vai ficar mais deitadinha também. Quando você fizer a parte da aplicação do corretivo, você vai fazer e vai levar até aqui, porque você quer aumentar essa parte. Foi? E se você quiser diminuir o volume, você não vai levar nada claro. Se lembrar que todas as vezes que você colocar a iluminação, você vai dar volume, e se quando você colocar o contorno, você vai tirar o volume, pronto. Tudo que você quiser tá na teoria, tá gravado, pode fechar. Entendeu isso? Até pode fechar o vídeo, você já vai entender na hora de fazer. Então eu vou pegar e vou colocar em todos os pontos onde eu quero evidenciar. Quem tem o rosto fino precisa colocar o escuro aqui. Como eu não tenho, eu vou colocar o claro. Essa minha parte daqui, ela faz assim, ó. E ela é um pouquinho entradinha. Então eu coloco um clarinho aqui pra me dar um pouco mais de volume, mas eu não gosto de descer com corretivo até o final do nariz, que eu acho que deixa um pouquinho grossa a textura. Eu vou fazer o meu triângulo, lembra? Retinho até embaixo. Eu passo um pouquinho do nariz e levo até o olho. Mais uma vez, eu não passo esse tanto de corretivo, mas eu quero que vocês consigam enxergar bem. Tá vendo? Eu não passo do meu olho porque eu quero que ele tenha um efeito comprido. Se você tiver o rosto fino e quiser dar um pouco mais de volume, você vai pegar uma parte clarinha, você vai pegar um corretivo mais clarinho e vai aplicar bem nas laterais, para que essa área aparente um pouco mais volumosa. Eu esqueci de fazer o contorno do nariz, é que normalmente eu não faço mesmo, mas eu esqueci. E o meu nariz eu nunca contorno pra afinar, porque o meu rosto já é muito largo, então quando eu diminuo o nariz, meu rosto aparenta um pouco mais largo ainda. Então normalmente ou eu devolvo a sombra dele, ou eu não afino. Eu só afino quando a proposta é essa, é pra afinar o nariz. Mas, se você quiser afinar, você vai entender o conceito agora e vai fazer aí, não interessa o tipo do seu nariz. Às vezes, o nariz da gente é menor aqui na parte de cima e mais gordinho na parte de baixo. Se você precisa fazer com que ele aparente mais fininho e disfarçar um pouquinho desse formato dele, não faz sentido você criar uma sombra onde ele já é fino. Você só precisa criar a sombra onde ele é mais gordinho. Tem muita gente, inclusive maquiador, que faz um contorno meio que universal para todo mundo. E aí o nariz da pessoa fica um pouco mais larguinho ainda, porque você vai evidenciar o formato de cima, fechadinho, e aí o de baixo não vai fazer muita diferença. No caso, vai até aparentar um pouco mais largo. Um nariz, se você tiver que desenhar um nariz, se ele for mais fino, a parte onde você vai usar uma tinta um pouquinho mais escura vai ser a parte onde vai ter a sombra dele. E um nariz mais fino, ele tem as sombras um pouquinho mais juntinhas. Tá vendo? E assim já aparece até um pouco mais fino. Assim, o nariz aparenta um pouco maior. Então, o que você vai fazer é exatamente o que você fez no rosto todo. Você vai criar a tua sombra. Se o teu nariz
é mais grossinho em cima e você só precisa afinar a parte de cima, você só vai aplicar o seu contorno na parte de cima, no máximo um restinho na pontinha. Se o seu nariz é fininho na parte de cima e gordinho na parte de baixo, você só vai aplicar o contorno na parte de baixo. Areta, mas o meu nariz, ele é gordinho inteiro, só que aqui no meinho, ele é parecendo que fez uma pinça aqui, meio pinçadinho. Então você vai apagar essa parte onde faz a pinça, pode ser com corretivo mais clarinho ou com a base, se você não quiser tanto efeito assim. E aí você só vai colocar a tua sombra onde você precisa que ele tenha para ele manter esse formato. Foi? No caso do meu nariz, eu vou devolver a sombra dele, deixando ele um pouquinho mais retinho, porque ele faz meio que um C, ele é meio tortinho aqui, ó, aquele quebradinho aqui, mas é só você ignorar esse formato e fazer com que o seu nariz fique no formato que você quer, porque, minha filha, aqui é tu que manda. Pega o seu pincel, aplicou tanto que você queria, né? Tira o excesso na mão, não deixa excesso no pincel, limpa, mentira, se você quiser um papel é melhor, porque na mão não é não. E aí depois que você limpar o seu pincel, o seu nariz não, né? O seu pincel, você volta esfumando. Agora que você já entendeu tudo que você tem que fazer, né? Pra fazer com que o seu contorno fique eficaz, você vai selar tudo. Eu gosto de fazer o baking, principalmente quando eu coloco esse tanto de produto, porque aí eu acho que dura mais a minha pele, o meu rosto não fica soltando a maquiagem, eu prefiro e eu gosto muito do acabamento do pó. Quando a gente coloca pó e, claro que da maneira certa, eu acho que a maquiagem dura mais e a pele fica meio que mais lisa, sabe? Se você preparou ela antes, hidratou. Repara aqui no que eu fiz. Eu apliquei o meu pó clarinho, né? Meu pó translúcido, em todo o centro do meu rosto, exatamente onde eu apliquei a parte mais clara, que é o corretivo mais claro. A única parte onde eu apliquei um pouquinho mais foi aqui logo abaixo do contorno, para que eu consiga um pouquinho de iluminação, mas não tanto. Eu selei exatamente os pontos onde eu apliquei o corretivo claro, com esse pó. Tem que se ligar nisso aí. E na parte mais escura, eu vou aplicar um pó mais escuro, um blush mais escuro, pode ser o produto que você quiser. E vou selando. Lembra que essa pele tá molhada, o contorno foi feito molhado, então a sua mão tem que estar muito levinha para você não tirar a base de baixo. E não precisa varrer o seu pó agora, tá? O pó em excesso. Deixa a tua pele absorvendo ele aí e vem com a mão muito levinha, evidenciando as linhas na diagonal que a gente fez antes. Se seu rosto é fino e você quer dar um pouquinho mais volume, você vai fazer as mesmas coisas, só que no formato mais retinho. Você vai colocar em cima do contorno que você já fez. Por exemplo, aqui o teu contorno vai ser mais reto, então você vai colocar aqui, ó, mais reto, normal. Na parte do nariz eu pego um pincel pequenininho, não pego um pincel grande, porque pode ser que você consiga? Pode. Mas se você ainda tá aprendendo, pode ser que você marque também. Então, como meu nariz é mais tortinho pra lá, eu só vou fazer o contorno aqui, ó, em cima e embaixo, e desse lado é retinho, pra que ele fique um pouco mais reto. Se vocês soubessem a saga que tá sendo gravar esse vídeo, a bateria acabou e a outra não estava carregando. Ai, que linda! No caso, não. Linda não. Vocês percebem que o rosto já tá muito mais fino desde o início do vídeo? Caraca, eu vejo muita diferença. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o iluminador. Areta, mas o iluminador não dá volume? Sim, e vai dar volume na área onde você quer que ele dê volume. Ele vai dar volume onde você colocar, porque agora você já entendeu o que você quer fazer. Então você só vai colocar volume onde você quer. O que eu acho de legal nessa hora do volume? Você vai fazer um traço retinho, acompanhando tudo o que você fez de contorno. Pega um pincel pequenininho para você conseguir ter mais precisão. E tá vendo que eu não aparento mais bochechuda? E sim, tá tudo seguindo a mesma coisa.
eu coloco um pouquinho aqui no centro, que eu acho que fica muito bonito. Na pontinha, que eu também acho. Olha um rosto mais gordinho e repara quais são as linhas que ele faz. E se você tem um rosto mais gordinho e quer dar uma afinadinha, olha um rosto mais magrinho e vê, repara quais são as linhas que esse rosto faz. É só isso. Se você entender isso, você vai modificar seu rosto sempre que você quiser, ó. E aí eu faço assim. Eu gosto de aplicar aqui, ó, pra dar um pouquinho mais de amplitude também, ó. Bem na raizinha, só aqui, porque aí o meu rosto vai ficar mais puxadinho só no centro dele. Tá vendo como tudo acaba conversando? Eu coloco a minha sobrancelha um pouquinho mais grossa também, pra que ela não fique tão mais fina, já que eu quero que meu rosto aparente um pouquinho menor. Tudo o que eu ilumino é no centro do rosto, sempre fazendo linhas na diagonal pra cima, sempre assim, e sempre no centro, ó. Agora, no final de tudo, eu gosto muito de voltar com uma bruma. Então, ó, eu sempre espalho no rosto todo, porque aí, esse tanto de produto que a gente passou, vai um fundir no outro e a pele fica muito mais natural e dura muito mais. A bruma, além de ajudar a tua base a durar muito mais, vai tirar aquele aspecto de excesso de pó. Então, eu amo. E essa aqui tem brilhos, vai deixar nossa pele iluminadinha. Tá vendo que a proeminência fica só aqui na frente? E aí o rosto fica mais puxadinho aqui e mais magrinho na lateral. Cara, eu amo o quanto a maquiagem nos possibilita mudar o que a gente quiser, como a gente quiser. Eu adoro. Nessa hora agora não faz expressão não, tá? É que eu tô fazendo errado. Tô com medo da minha bateria acabar de novo, então eu vou falar logo o que tem que falar pra gente fechar aqui essa aula. Entendeu comigo, né? Responde aí. Tudo que você quer diminuir, você escurece. Tudo que você quer aumentar, você clareia. Lembra da silhueta de alguma coisa. O contorno vai ser aquilo ali. Onde você tá fazendo contorno, você tá fazendo uma silhueta diferente do que você tem. Se você quiser aumentar, clareia. Diminuir, escurece. Areta, eu quero aumentar minha bochecha. Então você vai clarear a sua bochecha. Areta, eu quero diminuir. Então você vai imitar a sombra que uma bochecha menor tem. É só isso. Você vai imitar o rosto que você quer se igualar ou ficar um pouco mais parecido. O rosto é largo em relação a qual rosto? Aquele ali é mais fino, eu quero um rosto daquele ali. Então você vai pegar aquele rosto ali, olha bem a foto e você vai imitar as sombras que aquele rosto ali tem. Ah, mas eu quero um nariz do formato tal. Então você vai imitar as sombras e a iluminação no formato que o nariz tal tem. Desenhar as coisas ajuda muito isso, porque você mesmo vai pegando o lápis ali e aí você tenta colocar a sombra onde você tá vendo, né? Que no caso teria. Pega a tua foto, olha bem assim e fala assim, ai, aqui, ali, aqui. Faz muita diferença. Eu espero muito que você tenha entendido, que você nunca mais faça um contorno sem sentido, nunca mais faça um contorno só porque você viu alguém fazendo. Você vai fazer o contorno que você quiser, porque você quer o efeito que você tá fazendo, porque agora você sabe. Eu espero muito que você tenha gostado. Clique em gostei aqui pra mim. E é isso, compartilha meu vídeo para que mais pessoas conheçam meu trabalho e fique sabendo dessas técnicas de contorno que, mano, eu me acho muito linda de pele. Só a pele aqui, ó. Pum, fez a pele, já tô aqui, ó. Já vou tirar várias fotos, que o vídeo vai render essa pele, que eu achei maravilhosa. Enfim, eu acho que tá lindo. Imagina, bota um cílio, batom, fechou. Espero muito que você tenha gostado, de verdade. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!